Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos em janeiro, e janeiro é aquele mês que a gente tira assim, né, começo de ano, a gente começa a fazer planos, desejos, e a gente sonha bastante e fica cheio de planos para o ano que está entrando. E bom, eu sei que muita gente, assim como eu, tem vários planos e sonhos de viagem. Sim, eu já fiz o vídeo de metas desse ano pra vocês, eu vou deixar aqui no card se você ainda não viu. Então, vocês sabem que eu amo viajar, graças a Deus eu já consegui realizar vários sonhos, assim, de conhecer lugares incríveis. E com isso eu aprendi algumas dicas, algumas técnicas legais pra economizar em viagem, principalmente em viagem internacional. E eu quero dividir um pouquinho dessa experiência aqui com vocês, porque assim como eu sei que muita gente gosta de viajar, mas não tem tanta grana assim pra gastar em viagem. Então eu tenho algumas dicas que eu quero compartilhar aqui com vocês, pra gente poder colocar aquela viagem dos sonhos, tirá-la do papel esse ano e finalmente concretizar. E antes de mais nada, se você conseguir concretizar a sua viagem dos sonhos esse ano, eu quero acompanhar tudo, então me marca nas fotos, compartilha comigo, porque eu quero muito ver várias fotos incríveis de viagens de vocês que eu amo, tá bom? Então agora sim, vamos lá que eu vou dar algumas dicas que funcionam comigo e que eu quero compartilhar com vocês. Bom, antes de mais nada, quando você planeja algum destino, quando você planeja conhecer algum destino, eu acho que é bacana você estudar um pouco sobre esse destino, entender um pouco sobre ele, saber quanto custa passar uns dias nesse lugar, porque às vezes você vai para um lugar que você, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, eu já tive a oportunidade de viajar para alguns lugares e eu sei que tem lugares que são bem caros, como por exemplo, Londres é uma cidade super cara, Paris é outra cidade super cara, Suíça é um país caro também. Então eu acho que você tem que pesquisar um pouco do estilo de vida, do custo de vida no destino que você pretende ir, para você conseguir se programar. Então eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo, é claro, é estabelecer metas. Então, a partir do momento que você estabelece aquela meta, eu quero ir para Tailândia, digamos assim, um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar quanto vai custar essa viagem e vou me programar para economizar o dinheiro para essa viagem. É mais ou menos assim que eu faço sempre que eu pretendo fazer uma viagem, que eu programo uma viagem, né? Porque às vezes vocês sabem que as viagens surgem na minha vida também. Mas quando eu planejo uma viagem, é sempre esse processo que eu faço. A não ser que eu já conheça o destino, aí eu já sei mais ou menos, né, o custo e tal. Mas do contrário, eu, pesquiso muito, leio vários blogs, procuro vídeo no YouTube, porque isso me ajuda bastante a entender um pouco sobre o destino que eu tô indo. E depois que você já escolheu o seu destino dos sonhos, já pesquisou tudo sobre ele, vem aquela parte que pra mim é uma das partes mais desgastantes, na verdade, porque eu vou explicar pra vocês por que mudou isso, que é a compra das passagens. Gente, passagem aérea pra nós brasileiros, a gente sabe que não é brincadeira, não é uma coisa barata, principalmente aqui no Brasil. Eu digo isso porque lá fora, por exemplo, você encontra voos de empresas aéreas por 19 euros, super baratinhos, em promoção. E aqui no Brasil, mesmo quando é uma promoção, ainda assim as passagens são caras. Então você tem que pesquisar muito. A primeira dica que eu sempre te dou é você pesquisar sobre baixa temporada. Se você tem a oportunidade de viajar fora de temporadas, tá? Onde as coisas ficam muito mais caras, é uma ótima dica. Então procure estabelecer as datas certinhas, ver qual é a alta temporada do seu destino e qual não é. Se você está indo num destino de praia, por exemplo, você não vai no ápice do verão, que vai custar mais caro. Ou se você está indo para um lugar frio, você também não vai no ápice do inverno, que vai custar mais caro. Então você tem que balancear isso, tem que pesquisar as datas. E uma dica que eu dou para vocês é pesquisar muito o valor das passagens. E hoje em dia eu tenho uma aliada e tanto nessa tarefa, que é a Ana, minha amiga praticamente querida, da agência Starlight. Vocês já me ouviram falar algumas vezes sobre essa agência aqui. Eu viajei pra Europa com eles. Quando eu fui pra Orlando ano passado com a K, a gente também comprou as passagens com a Ana. Porque o que acontece? Por mais que eu pesquise nos sites e tudo mais, uma pessoa de uma agência específica de viagem, ela tem acesso a muito mais informação, o sistema dela te dá muito mais opções de voos. Então geralmente o que eu faço? Eu dou uma pesquisada nas datas que eu quero, tenho um parâmetro de valor, dou uma pesquisada na internet também, falo, olha Ana, eu quero de tanto a tanto, eu falo com ela por WhatsApp, gente, ela faz todo atendimento por WhatsApp. Se você quiser pode ser presencial também, mas eu acho muito mais prático. Aí eu já mando áudio pra ela, olha,
tô querendo ir de tanto a tanto, do dia tal ao dia tal, pra tal lugar. Preciso que você faça a cotação de passagem pra mim, achei pelo preço tal e preciso que você me ajude. A Ana sempre consegue um preço mais barato, gente. Quando não é um preço mais barato, é no mesmo valor e a opção de voo é melhor. Tipo, eu encontro um voo diurno com 2 escalas, ela vai me dar um voo noturno com uma escala só, sabe? Sempre tem um balanceamento assim. Então, ela sempre consegue me entregar a melhor opção. Então, sempre que eu preciso agora de passagem, eu corro lá e falo: Ana, preciso de um help. Mando o WhatsApp pra ela e rapidinho tá resolvido. Então essa é uma dica bacana pra vocês. Vocês podem sim utilizar esse serviço com a Ana da Starlight, que é a minha agente de viagem. Mas você também pode procurar uma de sua preferência. Eu não tô dizendo aqui que você tenha que fazer isso ou tenha que comprar. Eu tô dando uma dica e oferecendo pra vocês a ajuda que eu tenho. Então eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo para quem se interessar e pretende viajar, pretende fazer uma cotação, alguma coisa. Eu vou deixar o WhatsApp, vou deixar o telefone, o site e tudo mais aqui embaixo para vocês. Então esse é o primeiro passo. Depois que você encontrou a passagem que cabe no seu bolso, gente, lá na Starlight dá para parcelar, tá? Você pode pagar à vista, que no site não consegue pagar por boleto. Lá você consegue pagar por transferência bancária. Então tem várias vantagens, tá? Principalmente no meu caso, que eu prefiro não comprar passagem em cartão de crédito para não segurar o limite. Então eu junto meu dinheirinho para comprar passagem à vista. Ligo lá e falo: Ana, pode fechar a passagem que eu estou depositando para você. Faço a transferência, um DOC para ela e ela na hora já emite a passagem. Esses dias eu tive que comprar 2 passagens, não consegui fazer o valor todo. Ela: não, já emiti a passagem, na segunda-feira você me deposita o resto. Ou seja, sempre dá pra dar um jeitinho. E aí depois que você comprou a sua passagem, o que você tem que fazer? Viajar, né? Então você já tá de data marcada, o que você vai fazer? Vai ficar na rua? Não vai ficar na rua. Então você vai procurar aonde ficar nesse destino. E esse é outro ponto que eu digo pra vocês, que vocês têm que pesquisar bastante antes de se jogar e comprar uma passagem para ir para um lugar. Por exemplo, eu particularmente, além de achar mais barato, eu prefiro, sempre que eu tenho oportunidade, de ficar em apartamentos ou em casas. Então tem vários serviços. Por exemplo, em Orlando tem a Nath que faz esse serviço. Tem várias pessoas que fazem esse tipo de serviço, que alugam casa. Eu já fiquei acho que umas 2 vezes em casa lá em Orlando e eu adoro. Em Nova York, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei em hotel. E acho que assim, pra Nova York, como você passa o dia inteiro na rua e tudo mais, você ainda consegue se virar bem com hotel. Mas eu acho que limita muito, sabe? Então sempre que eu tenho oportunidade de viajar e ficar em apartamento e tal, eu prefiro. Lógico que aí você vai fazer uma cotação, você vai pesquisar o que é mais barato. Em Nova York, por exemplo, hospedagem é cara. Então talvez, eu não cheguei a pesquisar isso na época, eu acabei optando por hotel mesmo. Mas talvez ficar em hotel saia mais barato. Então é sempre legal você colocar na balança, pesquisar. A internet está aí hoje em dia para isso. Tem o Airbnb, tem vários sites que te disponibilizam. Tem o Booking para você procurar hotel. Então eu acho muito bacana você dar uma balanceada e pesquisar bem aonde você vai ficar e quanto você vai pagar. E lembrando também que se você não tem preocupação com luxo, se você não tem preocupação com... Não que não seja confortável. É confortável, a gente, por exemplo, ficou num hostel em Buenos Aires maravilhoso, super legal. Então acho que vale muito a pena pesquisar também por hostel. Se você não tem problema em compartilhar às vezes um quarto ou um banheiro, eu acho que também é uma opção. Então acho que é uma coisa que vale a pena dar uma pesquisada boa antes de fechar o lugar que você vai ficar durante a sua viagem. Aí, depois que você já tem a sua passagem, você já sabe onde você vai ficar, você vai pesquisar sobre a locomoção na cidade. Cada cidade é um caso, gente. Londres, por exemplo, é uma cidade super fácil de se locomover, que tem metrô para todo canto, assim como Nova York. Em toda esquina você encontra o metrô. Paris também é super bem servida de metrô. Em Londres mesmo a gente acabou marcando uma super bobeira, que se eu tivesse pesquisado antes eu teria economizado um bom dinheiro. Eu e o Rodolfo, quando a gente foi para Londres a primeira vez, né? Eu fui uma vez só, quando eu fui para Londres com o Rodolfo, a gente acabou pegando um táxi do aeroporto pro hotel. E a gente pagou, se eu não me engano, tipo umas 90 libras por esse táxi. Sendo que a linha de trem que tinha no aeroporto era a mesma linha de trem do hotel e a estação ficava tipo a 1 quadra do hotel. Ou seja, mesmo que a gente estivesse com as malas,
seria super tranquilo, era só questão de pesquisar. Então eu já apanhei por isso, entendeu? Já levei na cabeça, já deixei de economizar dinheiro por conta disso. Então por isso que eu digo, é sempre bacana você pesquisar bem antes. Orlando fazer as coisas com transporte público é impossível. É bem, tipo, não é bem servido de transporte público, nem de táxi, nada. Lá em Orlando é super complicado, as coisas são longe, tudo é muito longe, a Disney é longe, os shoppings são longes. Então, lá em Orlando, por exemplo, eu sempre prefiro, eu principalmente que não dirijo, ter alguém pra me ajudar. No caso, o Dedé da Amigos de Orlando, que vocês já sabem, que sempre que eu vou pra lá eu já corro pra ele e falo: Dedé, preciso de você. Que é maravilhoso, ele conhece tudo. Ele sabe as melhores opções. Às vezes, tipo, da última vez, a gente tava pensando em ir no shopping tal amanhã. Então, amanhã talvez não seja tão bom, porque dia tal tem promoção não sei do que. Então ele conhece tudo, além de levar você pros lugares. Então é sempre bacana você dar uma pesquisada antes do destino que você tá indo, como é que funciona. Na Suíça, por exemplo, a nossa sorte foi que tinha Cacau, porque eu não sei como a gente faria para conhecer as coisas na Suíça sem carro. Então é muito importante você pesquisar bem sobre os meios de locomoção mais fáceis da cidade que você está indo visitar. Alimentação. Gente, eu acho que assim, se você pretende economizar numa viagem, fazer uma viagem com um orçamento mais apertado, esquece luxo, entendeu? Eu não faço questão de comer nos restaurantes mais caros, mais transados. Eu acho que tem pessoas que se apegam muito a isso. Eu acho super bacana. Eu vejo, por exemplo, os vídeos da Dani Nossi e do Paulo. Eles vão sempre em restaurantes muito incríveis. Mas essa não é a minha realidade, sabe? Então eu procuro sempre comer em lugares que eu vejo que tem uma reputação bacana, ou que alguém indica, e que ao mesmo tempo sejam baratos. Ou caso eu não ache nenhum lugar assim indicado, ninguém me indique nenhum lugar, eu vou no mais fácil, que no fast food, num lanchinho, numa conveniência, que eu sei que não vai ter erro, sabe? Que você vai comer um lanchinho legal, vai matar a sua fome e vai economizar a sua graninha. E outra dica que eu sempre dou é, se você quer economizar, peça sempre a sua comida para levar. Nunca coma nos lugares. Tipo, toda vez que você sentar para comer num restaurante, você vai ter que pagar tips, você vai ter que pagar gorjeta. Então fica mais caro comer fora. Então é bacana, vários restaurantes, o Olive Garden, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode ir lá, fazer o seu pedido e levar, sabe? E aí você não precisa pagar os 10%, é um dinheirinho a mais que você economiza. A outra dica super legal sobre alimentação é, se você tá, por exemplo, na Europa, eu tô em Roma, evita comer próximo dos lugares turísticos, gente, porque ali são os lugares mais caros. Então procure sempre lugares mais afastados do Coliseu, por exemplo. Eu quero almoçar em Roma. Eu não vou almoçar na rua do Coliseu, que eu sei que ali vai custar mais caro. Então eu vou procurar um lugar um pouco mais afastado e dou uma olhada no TripAdvisor ou no Google para ver se tem alguma referência sobre os restaurantes. Compras, todo mundo gosta, a gente não adianta, a gente vai pra fora, a gente fica deslumbrado, a gente fica com os olhos cheios, com tanta informação diferente. Lá fora a gente encontra muita informação de moda, muita coisa legal pra casa, então é meio inevitável. Eu, por exemplo, por mais que eu fale não vou comprar nada, não adianta, gente, eu já desisti de bater nessa tecla, porque a gente acaba comprando uma coisinha aqui e outra ali. Então eu acho que é bacana você se programar para compras, sabe? Pesquisar, fazer uma lista de compras, do que você realmente precisa trazer da viagem, do que você realmente quer comprar na viagem. Pesquisa preço, principalmente nos Estados Unidos, que a gente sabe que a oferta é muito boa, que os valores são muito bons. Mas, por exemplo, Zara. Eu não compro nada da Zara nos Estados Unidos porque eu acho que convertendo sai o mesmo preço daqui e a coleção que tá lá tá aqui, sabe? Porém, na Europa eu sinto sempre que a Zara sai mais barato, mesmo convertendo, porque o preço lá é mais em conta e sempre tem promoção. E a coleção que tá lá chega aqui depois, sabe? Tem umas peças diferentes. Então tem coisas que você tem que dar uma pesquisada. Tem Pull&Bear, ou Pull&Bear, como vocês preferirem, Bershka, lojas que só tem na Europa, que tem um preço bacana. Então eu acho que vale a pena você dar uma entrada, dar uma conferida e fazer as suas comprinhas legais, sabe? Eu acho que muita gente fala, porque eu viajo não é pra comprar, não é isso, não é aquilo. Mas eu acho que faz parte do ritual da viagem também, sabe? Você comprar uma peça, comprar um item de decoração, porque todas as vezes que você usar aquela peça, olhar para aquela decoração ou para o imã de geladeira na sua geladeira, coisa simples, você vai lembrar do dia que você passou na viagem tal, com aquela pessoa especial, naquele lugar,
Então acho que tudo isso são lembranças também, sabe? Também são coisas que você acrescenta na sua bagagem cultural, digamos assim. Então não é porque você está comprando uma camiseta que você não está, de alguma forma, trazendo uma lembrança bacana da sua viagem. Então acho que compras fazem parte, sim, desse processo. E outra dica que eu tenho para dar para você é o seguinte: faça um orçamento diário. Eu prefiro juntar o meu dinheirinho e viajar sem dívida. Então eu junto a grana que eu pretendo gastar na viagem, faço o câmbio, procuro um lugar com câmbio bacana, faço o meu câmbio e levo o dinheiro em cash. Porque geralmente eu tô em lugares que tem um cofre, eu guardo o dinheiro, tá sempre comigo durante a viagem, e nos dias que eu vou sair pra rua, na viagem, eu pego a quantia diária que eu preciso, que eu separei para aquele dia, e o resto eu deixo guardado em casa. Não vou sair andando por aí com um monte de dinheiro. Um monte, né? Mas vocês entenderam. Mas eu acho bacana isso, porque em espécie ali, vendo, você consegue se organizar melhor. Você consegue ter noção. Porque às vezes você faz um travel money, por exemplo. Eu acho bacana, eu acho seguro. Porém, você acaba perdendo um pouco da noção. É que nem o cartão de débito aqui. Passa no débito, passa no débito. Quando você vai ver, você gastou muito mais do que você imaginaria que você tinha gasto, sabe? Então acho que tendo dinheiro ali em espécie, você consegue fazer as contas e controlar muito melhor. Então todos os dias eu pego, se eu separei, sei lá, 100 dinheiros pro dia, 100 euros, 100 dólares, então eu sei que a cada dia eu tenho aquilo. Se sobrou de hoje, eu posso juntar com o de amanhã, acumula com o de amanhã, eu posso fazer uma comprinha. Enfim, eu sempre faço meu orçamento assim. Deixo um tanto para alimentação e um tanto para coisas extras. Se eu não gastar coisas extras de hoje, eu gasto amanhã com o de amanhã, junto os dois, e é mais ou menos assim que eu faço. Cartão de crédito, lógico, às vezes a gente acaba tendo que usar, às vezes a gente usa mesmo sem precisar, mas eu te aconselho a evitar ao máximo, porque as taxas são altas, você paga IOF, você paga um monte de imposto, a conversão é alta, então tente evitar o máximo que você puder de usar cartão de crédito. E essa é uma dica valiosa de quem já viajou bastante e já teve experiências boas e ruins a respeito disso. E acho que é isso, gente. Essas são algumas dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Se surgirem mais ideias e tal, eu posso fazer mais vídeos desse tipo. Se vocês quiserem também, me contem aqui embaixo. Tudo que eu citei aqui pra vocês de serviço, eu deixo linkado aqui no box de informações. E vou deixar linkado também um post lá no blog que eu fiz com 13 dicas pra viajar de modo econômico. Então o post tá aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!